Oi, gente, Rafael da Consultec, quarta aula, aula de número 4. Estamos falando aqui sobre NR13, perguntas e respostas. Meu nome é Rafael de Oliveira, sou profissional legalmente habilitado, tenho graduação em Engenharia Mecânica e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Atuo com vasos de pressão, na inspeção de vasos de pressão desde 2018. Na nossa aula aqui, perguntas e respostas, nós estamos utilizando a cartilha do Ministério do Trabalho. Então, um breve resumo aqui, esse documento foi produzido para contribuir na interpretação de itens da norma regulamentadora número 13, a NR13, que trata de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Estou citando a fonte aqui, essa cartilha foi lançada em 2023, então ela contempla aqui a última atualização da NR13, que foi em 2022. Vamos à pergunta: quais componentes de um compressor de pistão ou de um compressor rotativo de ar comprimido estão dentro do campo de aplicação da NR13, podendo ser enquadrados como vasos de pressão? Então, primeiramente aqui a gente vai ver alguns itens da norma antes de responder essa pergunta. O campo de aplicação da NR13, né? Ela se aplica a caldeiras com pressão superior a 60 kPa, vasos de pressão cujo o produto, né, a pressão multiplicada pelo volume, seja superior a 8, né, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno de pressão. Lembrando, eu tenho uma aula disponível aqui no canal falando sobre a categorização de vasos de pressão e lá contempla o cálculo da PV, né, do módulo da PV, onde que é produto multiplicado pelo volume. Vasos de pressão que contenham fluidos classe A, independente do produto PV, recipientes móveis com PV superior a 8, tubulações que contenham fluidos classe A e B e tanques metálicos de armazenamento com diâmetro externo maior que 3 metros, capacidade nominal acima de 20 mil litros, que contenham fluidos de classe A ou B. Essa aula eu vou deixar no final do vídeo aqui, ela é muito importante porque ela ensina como fazer a classificação de um vaso. No item 13.2.2, tem uma relação aqui de A até O, né? Deixando bem claro, informando que a NR13 não se aplica a esses equipamentos. Recipientes transportáveis, vasos de pressão destinado a transporte de produtos, de fluido comprimido, extintor de incêndio, vasos de pressão destinado à ocupação humana, né, que são as câmaras hiperbáricas, vasos de pressão integrante de sistema auxiliar de pacote de máquinas. A gente já viu aqui em uma aula, né, falando sobre sistema de auxiliar de pacote de máquinas, os dutos e componentes, fornos, serpentinas para troca térmica e aquecedor de fluido térmico, vasos de pressão com diâmetro interno inferior a 150 milímetros, independente da classe do fluido, geradores de vapor não enquadrados em códigos de caldeiras e vasos de pressão, tubulação de sistemas de instrumentação, tubulações de rede pública de distribuição de gás, vasos de pressão fabricados em plástico reforçado, caldeiras com volume inferior a 100 litros, tanques estruturais de embarcações, navio, plataformas marítimas de exploração de produto de petróleo, vasos e acumuladores de equipamentos submarinos destinados à produção e exploração de petróleo, tanques enterrados ou apoiados sobre pernas, sapatas, pedestais ou celas e panelas de cocção,
Então, muita atenção. Apesar do item aqui não se enquadrar na NR13, né, ela está citando também vasos de pressão com diâmetro, aqui o item F, inferior a 150 milímetros, independente da classe de fluido. No final eu vou mostrar a NBR específica para inspeção desses equipamentos, né? Então, assim, não se engane que mesmo que não se enquadrem todos os requisitos da NR13, essa NBR de inspeção de vasos de pressão, ela tem fundamentação técnica na NR13. Então, sim, vai ter que cumprir alguns requisitos, mesmo não enquadrando na norma, vai ter que cumprir requisitos aí, principalmente requisitos de inspeção. O disposto no item 13.2 não exime o empregador do dever de inspecionar e executar manutenção dos referidos equipamentos e de outros sistemas pressurizados que ofereçam risco aos trabalhadores, acompanhados ou executadas por um responsável técnico, e observadas as recomendações do fabricante, bem como disposto em códigos ou normas aplicáveis. Então, mesmo que o vaso de pressão ele não se enquadre, né, na NR13, não exime o empregador de inspecionar e realizar manutenções periódicas no equipamento. Então, vamos à resposta. Compressor de pistão e compressor rotativo são compostos pelas seguintes câmaras pressurizadas: a câmara de compressão e reservatório de ar comprimido. Então, um exemplo aqui, né, um compressor de pistão, logo à esquerda, e o compressor rotativo à direita. Um pouco mais aprofundada, aí, uma vista mais aproximada, né, eu tenho aqui a câmara de compressão, né, dotada de motor e de pistão. E nessa outra imagem, à direita, o próprio vaso de pressão. Então, o compressor em si, ele é um conjunto, né, dotado de câmara de compressão e o seu reservatório. E sim, o seu reservatório é aplicável à NR13, né? Ele se aplica a todos os itens da NR13. Seguindo aqui na sequência da explicação, as câmaras de compressão estão excluídas dos requisitos da NR13. O reservatório de ar comprimido, suportado ou não por rodas, né? Compressores aí móveis, que eles não são estacionários, que eles podem ser transportáveis, principalmente o pessoal de borracharia, de pintura usa muito. Sim, eles são enquadrados, né, na NR13, deve ser enquadrado no item 13.1, se o diâmetro interno for maior que 150 e o produto for maior que 8 kPa. O reservatório de ar comprimido não deve ser enquadrado se tiver um diâmetro interno menor que 150, independente do produto, pois excluído de acordo com o item que a gente viu lá 13.2.1, a linha F, vaso de pressão com diâmetro interno inferior a 150 milímetros, independente da classe de fluido. Então aqui não se iluda, tá? Mesmo que não enquadrado, no resumo aí no final das contas, o profissional legalmente habilitado, responsável pela inspeção desse equipamento, né, mesmo que não enquadrado na NR13, ele vai ter que buscar por uma NBR específica para fazer a inspeção, né, a inspeção periódica desse equipamento. E a mais próxima aí, ela é fundamentada na NR13. Então nós temos aí um paradoxo. Mesmo que não se aplique a NR13, a gente vai utilizar aí requisitos de segurança, né, para inspecionar inspeção periódica desse equipamento e também para manutenção desse equipamento. Além do reservatório do ar comprimido, os compressores rotativos, né, o parafuso, podem ter anexos outros vasos de pressão auxiliares, como separadores ar-óleo. Esses vasos de pressão auxiliares podem ser enquadrados como vasos de pressão se atenderem aos critérios da NR13, né? Diâmetro interno for maior ou igual a 150 milímetros e o produto PV for maior que 8 kPa. Então, sim, se aplica
ANR13. Além do reservatório, né, tanto do compressor de pistão, tanto o rotativo, né, além nós estamos falando da câmara de compressão, né, onde fica a parte rotativa ali do compressor, mas estamos falando ali, que o pessoal conhece também como pulmão, né, o reservatório ali do vaso, o vaso de pressão propriamente dito. A gente tem uns outros cuidados para se tomar, né, com inspeção periódica, calibração de válvula de retenção, inspeção periódica, calibração, verificação de funcionamento de válvula de segurança, manômetro, né, indicando a pressão de operação, o presostato também são itens que devem ser inspecionados periodicamente, né, além do compressor ali, do reservatório em si. São itens importantes e muito relevantes para serem inspecionados. Lembrando, essa inspeção deve ser feita por profissional legalmente habilitado. Como eu já citei em alguns outros vídeos, o profissional legalmente habilitado é o profissional com formação, né, específica na área, assim como engenharia mecânica, engenharia de operação de máquinas, entre outras. Como eu citei aqui, a norma específica quando o vaso de pressão não se enquadra, na NR13, a gente utiliza aqui a NBR 15.417, né, como base para inspeção periódica. E lembrando, essa NBR ela foi escrita, ela tem fundamentação técnica ANR13. Então, finalizamos mais uma aula, perguntas e respostas da NR13, as fontes que a gente utilizou, cartilha do Ministério do Trabalho, a própria NR13 e as imagens aí do meu arquivo pessoal. Um abraço a todos, até a próxima.